A Mitsubishi Electric do Brasil trouxe a competição MECA ao país. Instituições de ensino com cursos em áreas como engenharia e automação industrial participaram por meio de projetos que seguiram o tema Soluções Inovadoras para a Automação Industrial no Brasil. No Mabcast de hoje, vamos saber como foi o evento, quais foram os projetos que se destacaram e o que a premiação significou para a empresa, para os alunos, suas instituições vencedoras também. Não saia daí! Olá para você que acompanha o Mabcast, o podcast da área de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Eu sou a Mafelo Visoto e a gente começa agora esta nova edição conversando com o André Shimura, que é gerente-geral da Mitsubishi Electric do Brasil. Bem-vindo, Shimura, tudo bem? Olá, Mafê, é um prazer estar novamente aqui participando e ainda mais tendo essa oportunidade de dividir como foi realmente o MECA para nós. Pois é, e também aqui com a gente online, o André Dias, professor do IFSP Sertãozinho. Bem-vindo, André. Bom dia, Mafê. Bom dia, André. Obrigado aí pelo convite, por estar conversando aqui com vocês um pouquinho. E também o Tadson Duarte, que é professor, mestre em educação e supervisor técnico do Senai de Imperatriz, no Maranhão. Bem-vindo, Tadson. Olá, pessoal. Bom dia. Muito obrigado. Já é uma satisfação participar desse podcast, o Mabcast, E espero aqui ter ótimos papos nessa manhã com vocês. Com certeza, vai render, né, Com Shimura? certeza, Mafê. Bom, eu queria começar aqui com o nome, MECA, que é a sigla de Mission, Execution, Communication e Achievement. Em português, missão, execução, comunicação e conquista. É isso que deve estar presente em qualquer projeto, Shimura? Acho que sim, né, Mafê? Eu acho que, como bem diz, eu acho que tudo começa com um target, com uma missão, que os meninos mesmos executaram, transformaram essa missão em realidade. Depois você tem toda essa parte de comunicação, que foi a apresentação que eles fizeram, né? Então, eles puderam passar como foi transformar aquele projeto em papel numa realidade. E você tem o Achievement, que aí foi realmente a parte da premiação. E não só a premiação, mas eu acho que também de ter participado do evento, né? Acho que mesmo as instituições que acabaram não sendo premiadas, essa primeira edição você pode ver diversas instituições e escolas muito orgulhosas de apresentarem os seus projetos. Foi muito legal mesmo. E emocionante também. Muito emocionante. Bom, a gente já teve esse evento, MECA na China, Índia e Indonésia. É isso. E foi a primeira vez aqui no Brasil, no ano passado. Esse projeto ele foi criado com que objetivo? Acho que primeiro, Mafê, é realmente estimular os alunos a eles trazerem aplicações, mostrarem aplicações reais do dia a dia das indústrias, né? Obviamente, a segunda coisa foi a gente também divulgar e estimular o uso dos produtos da Mitsubishi, né? E também eu acho que o mais importante, inclusive para todas as instituições que acabaram apresentando projetos para a gente gente fez a doação de todos os produtos. Então, as instituições hoje elas vão poder perpetuar todo esse conhecimento que eles adquiriram com os produtos da Mitsubishi. Olha, maravilhoso. Bom, agora passando a bola para os nossos participantes, gostaria que vocês falassem um pouquinho de cada instituição, começando aqui com o professor André. O IFSP, ele é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. É uma instituição que ainda não é tão conhecida, como outras instituições aqui de São Paulo, mas a gente já existe aí como Instituto Federal desde 2008. E eu acho que é o diferencial aqui do Instituto Federal, que ele, além de ser uma instituição pública, ela trabalha com os pilares de ensino, pesquisa e extensão. Então, quando a gente fala especificamente na parte de pesquisa, a gente tem o foco em pesquisa aplicada, que inclusive é ligado aqui com o MECA, Então, a gente teve essa facilidade, porque a gente já faz pesquisa com esse viés de ter aplicação na indústria, desenvolvimento tecnológico. O IFSP, ele hoje tem por volta de 40 campos, no estado de São Paulo, então é uma instituição bem grande aqui, e a gente trabalha com a questão de verticalização do ensino, Então, a gente tem alunos desde o ensino médio integrado, passando pela graduação, engenharia elétrica, mecânica, aqui no Campo Sertãozinho, por exemplo, e chegando também à pós-graduação, Então, a gente pega lá um aluno desde os
14 anos ali, e, por exemplo, eu tenho aluno do mestrado hoje com 66 anos, né? Então, a gente trabalha numa ampla faixa em todas essas etapas aí de ensino da população. Então, é uma instituição que vem ganhando importância cada vez mais, e eu tenho muito orgulho aí de trabalhar no Instituto Federal de São Paulo. Muito bem. Parabéns pelo trabalho. Tadson. Bom, o Senai é uma instituição quase centenária, né, a nível Brasil, foi criado lá em 42, e já tem 82 anos aí de sua criação, e no Maranhão, né, que é onde o Senai de Imperatriz se encontra, há mais de 69 anos, né, que o Senai se encontra aqui no Maranhão por intermédio da Federação das Indústrias do Maranhão. É uma instituição que trabalha com capacidades técnicas e como essas capacidades vão ser desenvolvidas, né, dentro do âmbito educacional. E a gente utiliza uma metodologia própria do Senai, né, que é através, como o professor já falou também aqui, o próprio pesquisa aplicada, estudo de caso, situações-problema, que é justamente o foco desse projeto. Então, quando eu pego uma situação que possivelmente vai ser usada na indústria e levo isso para a sala de aula, eu torno aquele aprendizado significativo. Porque o aluno ele já sai da instituição para a vida real, né? Então isso é bem importante mesmo. Exatamente. Shimura, a gente viu que são duas instituições muito importantes, muito renomadas, Sim. né? Quais foram os critérios para a escolha aí de quem ia participar da MECA? Dessa vez, no ano passado, a gente fez um convite para as instituições, realmente a gente pegou grandes instituições, como o IFSP, Senai e diversas outras universidades e escolas técnicas, e a Mitsubishi fez o convite sobre a participação. O legal é que a gente fez um convite a nível nacional, então a gente convidou instituições desde Manaus até o Rio Grande do Sul, e isso foi muito legal, que a gente teve a participação de pessoas, de instituições de todo o Brasil. Temos aqui o representante conversando com a gente, então, né? 2 representantes. Então, isso foi muito legal, que você vê realmente o quanto que existe de conhecimento a ser desenvolvido, quanto que tem ainda de oportunidade dentro do Brasil para a gente poder disseminar de automação, de conhecimento. Isso eu achei interessantíssimo. E com certeza, Mafê, nas próximas edições, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais participação. Tem muitas instituições já querendo participar. Legal. Então, o nosso Mabcast vai ser uma mesa redonda enorme com muitos participantes. Vai ser pequeno o estúdio. Professor André, os alunos eles podiam escolher componentes da Mitsubishi Electric para criar os projetos, né? Como que foram feitas essas escolhas? Eu realmente achei que foi muito bem elaborada a competição, né? Então, essa ideia e proposta de ter os kits, né? Eles não de pegar só o equipamento, né? Mas um kit, ele foi bem interessante. Então, o caminho que a gente fez, né? Foi identificar um problema que a gente viu na indústria brasileira, né? Isso, a gente tentou pegar um problema bastante replicado, né? Amplo, quero dizer, em termos de várias possibilidades de replicação. A partir desse problema, a gente analisou os kits disponíveis, né, pela Mitsubishi, e aí foi montada uma solução baseada nesses equipamentos da Mitsubishi. Tá? Então, a gente começou no problema, viu os kits e conseguiu montar, encaixar uma solução da Mitsubishi. Né? E eu acho que a questão foi muito importante dos kits, mas, além disso, foi muito legal o suporte técnico da Mitsubishi em tudo isso, né? Então, para mim também era novo, para os alunos mais novo ainda, né? De como a gente fazer a integração desses kits para poder resolver aquele problema proposto. E o suporte técnico da Mitsubishi foi excelente. Então, a gente tinha um padrinho aqui que ajudava a gente, mas também tinha lá o especialista do produto, que a gente conversava direto. E então, a nossa curva de aprendizado realmente foi muito rápida, né? Então, foi bem interessante aí toda essa estrutura, né? Então, não foi somente os kits, mas foi também todo o suporte aí que foi dado no desenvolvimento do projeto. Bom, você já deu um teaser aí, a gente ficou com um gostinho de quero mais, a gente já quer saber sobre o projeto, então. Qual foi esse problema? Como que vocês desenvolveram o projeto? Legal, bom, basicamente o problema proposto, né, a gente trabalhou com verificação da saúde de operação de máquinas, tá? Então, quando a gente trabalha na indústria, né, a gente vê amplamente o uso de motores elétricos. Então, esses motores elétricos, eles
vão acionar cargas diversas, né? Então, a gente fez um protótipo com um servomotor da Mitsubishi. E outra coisa que a gente vê na indústria, né, que normalmente esses equipamentos, né, por exemplo, da Mitsubishi, eles disponibilizam muitas informações. E esses dados que ele disponibiliza, eles são normalmente subutilizados. Então, a nossa proposta foi tentar extrair o máximo o que esses equipamentos da Mitsubishi disponibilizam, né? Então, a gente, a partir de dados que eram disponibilizados do servomotor, a gente aplicou ali algoritmos de inteligência artificial e, a partir desses dados, a gente identificava a condição de operação da máquina, se ela estava operando de uma forma saudável ou se ela estava trabalhando numa condição faltosa, né? No nosso caso, a gente trabalhou com desalinhamento de motores elétricos, né? Então, o que foi interessante, né, é que o usuário final dos produtos da Mitsubishi, eles não precisariam comprar nenhum hardware adicional, né? Basicamente, utilizando aí essas técnicas de inteligência artificial, ele é capaz de extrair muito mais informação dos dados que são disponibilizados, né? E isso a gente vê que é altamente replicável na indústria, né? Então, a gente pode usar para acionamento de diversas cargas na indústria. Então, eu acho que foi o principal motivador ali, né? De tentar utilizar esses dados subutilizados aí para tentar extrair informação relevante da indústria, dos usuários de equipamentos aí da Mitsubishi. Perfeito. Antes de passar para o Tadson, eu queria a opinião aqui do Shimura sobre esse projeto. O projeto do pessoal de Sertãozinho foi extremamente inovador, Mafê. Eles, como o André estava comentando, eles conseguiram extrair realmente o máximo dos nossos produtos, né? E isso daí é uma aplicação totalmente do dia a dia, como o André estava comentando, estamos falando de manutenção de máquinas, manutenção de motores, que está no dia a dia de qualquer indústria, né? Então, além de ser um projeto muito inovador, é um projeto totalmente aplicável no dia a dia de qualquer indústria do Brasil. Muito bom. Tadson, agora conta pra gente então sobre o projeto do Senai e os componentes utilizados. Bom, pelo regulamento da competição, eram 10 kits. Desses 10 kits, tinha que escolher no mínimo 3 kits e no máximo 7 kits. Então, o primeiro critério de análise era esse, identificar o que era necessário para compor o nosso projeto. Então, a partir de uma análise técnica e funcional, ou seja, o que a gente já tem pronto e qual é o nosso objetivo, o que a gente quer trazer de inovação, tendo por base as aplicações que a Mitsubishi oferece, que são muitas, inclusive, né? E como o André colocou em relação aos dados, né? Também traga em relação aos equipamentos da Mitsubishi. Tem muitos dados ali que a gente pode coletar e que tem que transformar isso em informação. Então, o diferencial que a gente queria trazer para o nosso projeto não era a aplicação prática, que era uma esteira transportadora que separava peças de madeira, peças de metal e peças que estavam com defeito. Aí tinha uma série de sensores, né? Capacitivos, magnéticos, ópticos, e esses sensores faziam essas leituras e, através dos sinais que mandava para a solenoide, acionava ali os atuadores que separavam os materiais. Tranquilo. Essa aplicação, em tese, não tem nada inovadora. Agora, como tornar essa aplicação inovadora? Esse era o nosso questionamento. Então, a partir desse questionamento é que nós escolhemos lá os kits que eram oferecidos pela Mitsubishi. E, a partir daí, né, a gente escolhemos lá o CLP, o supervisório, né? Acredito que boa parte das equipes escolheram esses itens também, né? O GOT Mobile, para a gente poder fazer essa possibilidade de rastreabilidade, que era um ponto de inovação dentro do nosso projeto, era tornar aquele processo rastreável, seja via Telegram, seja via e-mail, seja alguma maneira que iria tornar aquele processo produtivo rastreável. Então, a partir desses critérios, né, e objetivos, foi que nós decidimos quais kits seriam utilizados no projeto. E interessante ressaltar, como o professor também citou, não apenas o fornecimento dos kits, mas o suporte necessário. Até porque, dentro da nossa realidade aqui do Maranhão, nós não tínhamos um contato muito grande, né, com os produtos da Mitsubishi. E a partir da competição, né, que abriu essa primeira porta de contato com esses equipamentos, e também o próprio suporte técnico, que abriu mais ainda nossos olhares para as infinitas possibilidades que podiam ter com esses equipamentos da Mitsubishi.
Muito bom, Shimura. Agora a sua opinião sobre esse projeto maravilhoso e inovador. Bom, o Thadson explicou muito bem, né? Como eles transformaram uma aplicação normal da indústria numa coisa inovadora. E eles usaram muito bem, eles usaram supervisórios, usaram toda essa parte de Got Mobile de poder fazer uma rastreabilidade que também hoje está no dia a dia das indústrias. Mais e mais as indústrias farmacêuticas, alimentícias, elas precisam ter a rastreabilidade dos produtos caso aconteça alguma coisa, caso aconteça um recall. Então, de parabéns às duas instituições, muito bons. Bom, Shimura, o tema para a base, né, da criação desses projetos, como eu já falei no começo ali da nossa entrevista, foi soluções inovadoras para automação industrial no Brasil. E aí foram premiadas instituições na categoria ensino médio e ensino superior. Sim. Quais foram as principais inovações, além dessas que a gente ouviu aqui agora? Como foi essa escolha aí dos projetos? Isso foi bem difícil, foi bem difícil escolher porque a gente teve projetos muito bons, até mesmo a parte do resultado. Os resultados entre o primeiro e o segundo lugar ficaram bem próximos. Então foi muito difícil para a comissão conseguir julgar, né, os projetos vencedores. Mas uma coisa bem interessante, Mafê, a gente teve soluções em questões igual dos rapazes de indústrias, mas em questão logística, em questão farmacêutica, agrícola, diversas aplicações em diversos campos. Isso daí realmente mostra o quanto que tem de oportunidades que cada instituição acaba olhando. Uma instituição mais voltada para o lado agrícola, uma instituição voltada mais para a indústria, instituição mais voltada para alimentos e bebidas, mais para a indústria automotiva. Então, teve soluções de diversos segmentos. Isso também foi um outro ponto muito interessante na competição. E apareceram projetos assim que vocês ficaram muito surpresos, que eram inovações assim que vocês, enfim, vocês trabalham nessa indústria há muito tempo, né? A equipe da Mitsubishi Electric, a gente entrevista o pessoal, eles estão na empresa há muitos anos normalmente. Você se surpreendeu bastante, Shimura? Eu fiquei muito surpreso. Realmente, na minha época de estudante, eu não teria capacidade nenhuma de fazer o que os meninos fizeram. Eles realmente hoje estão num nível, os alunos estão num nível muito acima. Mas para você ter uma ideia, dos times ali, eles fizeram uma simulação de coleta de hidrogênio para veículos. É uma coisa totalmente inovadora. Você tinha lá também projetos de acionamento de portões elétricos, de plantação de mudas agrícolas, de você acompanhar o crescimento disso, de você tornar mais rentável, menos desperdício. Então, realmente, são inovações e diversas aplicações que a gente teve muito surpresa e muito difícil de julgar, Mafê. Bom, falando agora com o professor Dias, a IFSP, na categoria Ensino Superior, né? Ela teve 5 projetos inscritos e se classificou aí em primeiro e segundo lugar. O que significou para vocês, para a instituição, ter aí essa liderança? Foi muito legal esse resultado, né? Então, como eu te falei, né, o IFSP ainda não é tão conhecido como outras instituições do Estado, né? Então, acho que reforçou a qualidade do Instituto Federal de São Paulo, né? Acho que isso foi em decorrência justamente desse viés do Instituto Federal de fazer pesquisa aplicada, né? Foi realmente muito grato para a gente tudo isso, e o Instituto Federal deu atenção, tá? A reitoria, né, quando soube desses projetos classificados, né, deu para a gente também o suporte necessário aí para o desenvolvimento, né? A gente trocou bastante informação entre a gente, então foi muito legal essa experiência aí que para o Instituto Federal de São Paulo. Muito bem. E você já falou de um projeto, mas você pode se aprofundar um pouquinho também no outro, por favor? Os finalistas acabaram sendo 4 do IFSP, na verdade. Então, o que ficou em segundo lugar ficou muito próximo com a gente, né? Foi coisa de detalhe. Era um projeto do professor que trabalhava, dos alunos também ali, né? Que era um armazém automático para medicamentos da indústria farmacêutica. Tá? Então,
A gente tem uma indústria farmacêutica aí gigantesca no Brasil e no mundo, né? Então, foi um projeto também muito aplicável, utilizou várias funcionalidades, inteligência artificial, então foi bem legal, tá? Esse ficou em segundo lugar. Teve também o projeto com os alunos do professor Brincalep, lá do Campo São Paulo, que trabalhou com teste de motores a diesel, então eles fizeram um sistema lá para fazer teste de motores a diesel. E teve do outro professor, que era do campus Guarulhos, que trabalhou nessa parte que nem o Shimura falou, de automação de agricultura, né? Então, basicamente, eles também acabaram empregando aí inteligência artificial e eles mediam ali, né, coloração, tamanho das plantas ali, para poder ajudar na tomada de decisão, tá? Então, em linhas gerais aí dos projetos, não vou entrar tanto no detalhe, foi isso, né? Mas foram bem diversos aqui o projeto de cada um da gente, e foi legal, como a gente está em campo separado, né? A gente conseguiu, acho que, trocar essas ideias junto ali no dia do evento, foi muito legal, não só com os professores e os alunos aí da FSP, mas como também das outras instituições, né? Então, foi bem rico essa troca de conhecimento ali nesses 2 dias de evento presencial que foi em São Paulo. Esse evento também é um motivo para networking, né? Muito legal. E sobre o Senai agora, Thadson, eu vi aqui que o Senai teve 4 projetos selecionados e figurou também no top 5, né? No top 5. Como foi para vocês verem esse reconhecimento aí? E gostaria que você falasse um pouquinho mais também sobre os projetos participantes no geral. Bom, vou partir falando primeiro do Senai de Imperatriz. Essa área de automação, que inclusive é a área do conhecimento dentro desses projetos, né, a principal área, é a automação, é uma área nova para a gente aqui em Imperatriz, no Maranhão. Né, uma área que foi implementada no Senai por volta de 2 anos atrás. Né? Então, ganhar uma competição nessa proporção, tendo, né, digamos que ainda uma formação embrionária aqui na escola nessa área de automação. Então, ter esse reconhecimento nacional para a gente não tem preço. E ser campeão, né? E ainda mais competindo com outros Senais, por exemplo, o Senai de São Paulo, que é referência em diversas áreas, né, do conhecimento técnico-científico e outras áreas também afins, né? Inclusive, o Senai, que ficou em segundo lugar com um projeto muito bom, que o Shimura comentou, né, da captação de hidrogênio. Muito bom projeto, né? E, assim, competir com esse nível de projeto, para a gente já é uma satisfação imensa. E ser campeão aí só revela ainda mais, né? Coloca à tona a capacidade que a gente tem, que muitas vezes não é medida pela quantidade de equipamentos que a gente tem, mas pela força de vontade, pela vontade de ganhar, pela vontade de competir, pelo conhecimento que nossos alunos buscam, carregam e pelo trabalho que a gente desenvolve com tanto amor, né, e carinho. E sobre a emoção de ganhar um prêmio, como que é estar lá no evento, ouvir o nome ali da instituição, como que vocês se sentiram? É uma emoção imensa, óbvio que a gente ficou muito emocionado por todo o esforço, né? O primeiro esforço é a distância, então a questão logística foi bem desafiadora, né? Pensar de como a gente ia levar esse projeto para lá, né? A própria construção do projeto, houveram muitos impasses em relação a isso, até por uma questão também de limitação quanto a nossa estrutura na área de automação, como nós estamos ainda nos estruturando, tivemos algumas dificuldades nesse ponto também. Então, passar por todo esse caminho, toda essa trajetória, e chegar lá, né, com muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, e ver o nosso nome sendo anunciado como campeão, é óbvio que a emoção vai ser a 1000. Né? E para o professor Dias? Então, Mafê, concordo plenamente aí com o que o professor Thadson comentou, né? Então, eu acho que foi assim, foi bem intenso, né? Então, quando a gente soube que foi selecionado, recebemos os kits, então, assim, foi um intensivão para os alunos, né? Então, a gente trabalhou muito, teve vários problemas, né? Que é normal acontecer no projeto, foi bem intenso ali. Eu até comentei aqui antes de começar aqui o webcast, né? Que a gente chegou lá e tava vários projetos montando já tal, a gente falou assim, nossa, né? E agora, né? Porque estavam muito bons mesmo, né? E, assim, depois de toda essa luta, né? E teve o resultado lá que fomos campeões, eu chorei, os alunos choraram, todo mundo chorou lá, o pessoal estava assistindo de casa, né? Teve uma transmissão,
Minha esposa falou também que ficou muito emocionada aqui assistindo. Então, foi muito emocionante mesmo, né? Até depois, né, quando a gente recebeu o prêmio pessoalmente pelo André, lá no Campo Sertãozinho Instituto Federal, foi os pais e mães de alunos falarem lá. Então, assim, foi muito emocionante mesmo. Foi muito legal. Shimura, os seus olhos também ficaram marejados? Mafê, eu vou te falar, primeira coisa, você vê que foi muito legal no dia da premiação, porque apesar que nem o André falou, tinha instituições, vamos dizer, entre aspas, rivais, competindo entre eles, e quando qualquer um deles, quando foi anunciado como ganhadores, você via todas as instituições comemorando, se abraçando entre si. Então, apesar de todo mundo ali dentro ser rival, querendo obviamente ganhar, todo mundo se ajudou e todo mundo comemorando junto. Quanto à premiação, o André, eu tive lá com o André e os meninos lá, os alunos, realmente muito emocionante, porque, como ele falou, foi a família dos alunos querendo presenciar a premiação, teve a avó dos meninos lá, então muito legal. O pai de um deles deu um depoimento muito emocionante também sobre como que esse evento, essa competição afetou a família dele, incentivo ao filho dele. E o pessoal também, eu sei que o pessoal foi fazer a entrega em Imperatriz, foi a mesma coisa. Você via os alunos ali emocionados, o quanto, acho que o Thadson pode ver também, volta tudo aquilo na imagem, na cabeça, né, de como foi a premiação, como foi a dificuldade. Então, isso daí foi muito legal também de ver nas duas premiações o quanto que a gente não só influenciou os alunos, os professores, mas quanto que a organização deles também e os familiares se envolveram, né? E isso eu acho que não tem preço. Que legal, e você falou dessa união, né, todos torcendo, é um ganha-ganha de todas as partes, e a indústria que ganha principalmente, e depois a sociedade, né? Com certeza, Mafê, eu acho que aqui vamos ter diversos alunos que vão ser grandes profissionais aí no futuro, não só pela qualidade dos projetos, mas você vê também pela dedicação que eles tiveram. Então eu tenho certeza que a indústria em si vai ganhar excelentes profissionais aí. Então esse pós, Shimura, teve a premiação, projetos maravilhosos, super aplicáveis na indústria. Como é que fica depois disso? Tem já ideias que vocês vão levar para os clientes? O pessoal pode, de repente, trabalhar com vocês? Como é que funciona esse pós? A primeira coisa que a gente tem feito, Mafê, a gente tem, como você sabe, a gente tem o Mab Truck, que é o nosso showroom móvel. A gente tem acordado junto com as instituições para a gente poder levar o Mab Truck nessas instituições, para a gente ampliar o conhecimento da faculdade. Obviamente, os projetos, nenhum deles a gente espera ficar por ali. A gente tem conversado não só com as instituições ganhadoras, mas com todas as instituições, para realmente a gente poder aprimorar esses projetos. O nosso pós tem sido baseado muito em não deixar morrer em terminar, né, depois da premiação. E realmente a gente ter após isso e continuar ainda com os projetos ganhadores e participantes. Muito bem. Professor André, a gente falou bastante dos benefícios, né, que uma premiação dessa traz para a instituição, só que também para os alunos participantes ali, colocar no currículo que participou de um projeto vencedor faz toda a diferença na hora de entrar ali num processo seletivo, né? Ah, com certeza, viu, Mafê? Assim, para os alunos foi um ganho gigantesco, né? Então, como você falou, tem de colocar no currículo ali essa experiência, né? Teve também, os alunos, eles vão fazer estágio na Mitsubishi, né? Então, eles vão ter mais uma experiência ali com a Mitsubishi, né? E, além dos prêmios, né? Eles também ganharam prêmios aí da Mitsubishi pelo desempenho, mas eu acho que o principal, que acho que fica para eles, é uma coisa que a gente chama, dentro da academia, né, de experiência do aprendizado. Muitas questões ali eles têm na faculdade, ali na graduação, e eles puderam colocar na prática aquilo, né, com prazo, com cobrança, temos que entregar, né. Acho que tudo isso acabou agregando muito ali para eles de
no currículo deles ali como experiência e como crescimento, né? Tanto da parte pessoal, humana deles ali, de trabalhar em equipe, como também da parte profissional aí desse aprendizado. Professor... eu queria comentar, Mafê, desculpa, da pergunta anterior do André, o projeto que a gente ganhou, né, no nível superior, foi dado continuidade aqui no campus, né? Então, hoje, a gente tem outros alunos trabalhando no desenvolvimento da tecnologia, né, para que ela seja cada vez melhorada, né, e essa inteligência artificial ser embarcada dentro dos equipamentos aí da Mitsubishi, né? Então, para a gente aqui não parou, né? A gente continua esse desenvolvimento ainda. Esse é o principal prêmio, né? Você vê aquilo funcionando. Maravilha. Professor Tadson, o que você ouviu de depoimento dos alunos que você gostaria de ressaltar aqui para a gente? Gostaria que falasse também sobre essa importância, né, da participação para o currículo deles. Não apenas o depoimento que eles deram, mas o que eu observei também durante o processo, né? O Oberdan, que inclusive não está aqui agora, que foi o professor, né, que fez a parte operacional com os alunos, eu trabalhei mais na parte da coordenação, ele está agora fazendo um treinamento ali de uma planta Smart, né, com várias tecnologias habilitadoras. Então, só pegando um gancho aqui do que o André falou, também estamos continuando nessa perspectiva, tá? E sobre os alunos, né, o que eu presenciei e o que eu ouvi deles também, né, foi um processo muito delicado, porque acabam sendo abrangidas aqui duas categorias, que é a categoria educacional e a categoria pessoal. Então, muitos desses alunos são alunos de baixa renda, são alunos de situação, às vezes, de vulnerabilidade social, né, que aí entra o viés da educação, como que a educação pode transformar a vida desse aluno. Então, muitos alunos aqui, talvez nunca andaram de avião, nunca saíram do estado, nunca tiveram uma oportunidade de emprego em uma empresa multinacional, como, por exemplo, é o exemplo da Mitsubishi, né? Então, assim, é um impacto não apenas educacional, mas é um impacto pessoal, é um aprendizado que eles vão levar para a vida deles. E é muito mais além do que o robô que foi enviado para a escola, é muito mais do que os notebooks que eles ganharam, é muito mais do que a própria viagem em si, a participação do evento. É uma mudança de concepção que eles vão ter, a partir da oportunidade que eles tiveram, de saber que são capazes de participar de uma competição dessa proporção e alcançar os objetivos que eles merecem. Está parecendo papo de coach, mas não é não. Isso é a perspectiva do que eu estava vendo, né? E aí venho agora sobre o que os alunos estavam comentando, que realmente, olha, vamos participar do estágio, uma oportunidade, né, no currículo de, fiz um estágio na Mitsubishi, participei de uma competição da Mitsubishi, né, que é uma empresa multinacional, e fui campeão. Então, isso, de fato, agrega muito, e eles têm essa percepção, sabem do impacto que foi participar dessa competição, serem campeões, e o impacto que isso gera não apenas na vida educacional e na vida profissional deles, mas também na vida pessoal deles. Perfeito, realmente é um evento aí transformador, né, Shimura? Muito legal, né, Mafê? A gente fica até realmente muito orgulhoso de ver esses depoimentos lá. Conta pra gente agora o que vocês estão aprontando para a próxima edição. A Mitsubishi com certeza vai ter uma segunda edição, a gente está se planejando, melhorando esse evento, essa competição, e vamos ter muitas surpresas, eu acho que na próxima edição ainda, né? Mas eu com certeza te garanto que vamos ter melhorias ainda desse sucesso que já foi o Meca nessa primeira edição. O Shimura está econômico, ele está guardando todas as informações, está fazendo suspense. Em breve a gente vai saber mais. E para vocês agora, expectativa da próxima edição? Vocês vão se inscrever de novo? Já tem ideias aí de novos projetos? Bom, foi tanto sucesso que eu acredito que na próxima edição, na verdade, dessa edição a gente já teve que fazer uma prévia internamente aqui no campus, né? Então, teve mais de uma equipe que se interessou, então a gente fez uma prévia aqui para poder, tá? Então, acredito que para a próxima edição a gente vai ter que fazer uma competição prévia dentro do campus Sertãozinho Sul Federal e nos demais campos para poder fazer essa pré-seleção para submeter, né? Então,
com certeza a gente vai participar por tudo que a gente teve aí de aprendizado aí, de experiência, né? Então, vai ser muito legal, vai dar bastante trabalho, mas a gente está muito motivado para participar. Legal. E você, professor Tadson? Bom, é uma cultura que foi estabelecida. Então, a partir dessa competição, criou-se ali uma cultura, né, pelo menos aqui no Senai de Imperatriz. A gente já tinha essas competições internas, né, que é através do Inova Senai, que é uma competição nacional do Senai que visa criar projetos inovadores. O Desafio Senai também de projetos integradores, que é onde a gente vai até as indústrias, coleta situações reais e transforma isso em projetos através de soluções, né? Então, a gente já tem essa cultura. E participar da competição MECA só ampliou mais ainda essa cultura e, com certeza, na próxima edição nós estaremos presentes aí. Não vou dar spoiler sobre as ideias e projetos aqui, porque temos um potencial concorrente, então... Tá certo. Você vê, né? Não faltam mentes inovadoras, pessoas aí criativas. Essa área da tecnologia não tem limite, né? Não tem mesmo, Mafê. E eu falei tanto para o Tadson quanto para o André, foi difícil ganhar, mas eu tenho certeza que o bicampeonato vai ser mais difícil ainda. Com certeza. Bom, assim a gente termina esse Mabcast de hoje. Gostaria de agradecer muito a participação aqui do Tadson. Obrigada, professor. Agradeço a oportunidade de a gente participar, a Shimura, a Fê. Também agradeço aí ao network, né, causado pelo professor André. Muito obrigado, tá, gente? E é isso. Obrigada, professor André. Mafê, muito obrigado. Queria agradecer aqui a Mitsubishi, em nome pelo André Shimura, por tudo que teve de experiência. Agradecer os alunos aí, o Alexandre, o Guilherme, o Pedro. Então, assim, só tenho realmente a agradecer a tudo que foi possível a gente construir juntos aí. Foi muito legal. Parabéns pelos projetos aí vencedores. Parabéns para todas as instituições. E a você, Shimura, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Mafê. Com certeza nos vemos no próximo MECA também, Mafê. Muito obrigado de novo pela participação. Com certeza. E obrigada a você que nos assiste aí do outro lado da telinha ou então que nos ouve pelo podcast. A gente se fala na próxima edição. Até mais.